Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Como nós estamos chegando no final do ano e a época de Natal, eu quero junto contigo fazer um estudo cujo tema é a chegada do Deus homem, Jesus Cristo, parte 1. Vamos estudar sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, só neste subtítulo precisamos explicar que o nascimento de Jesus em forma humana, sim, ele ocorreu. Porém, Jesus, como Deus, nunca nasceu. Ele é autoexistente. Não teve início e nem fim de dias. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele mesmo disse em João 8,58, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Aleluias! Vamos ver também o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluias! Jesus, meus queridos amigos, é o Verbo, a ação de Deus, o Criador dos tempos, da sabedoria, o Criador da vida. Esse é o nosso Jesus. Mas ele nasceu em forma humana. E isso ele mesmo já tinha planejado, antes mesmo da fundação do mundo e dos tempos. Apocalipse 13, 8b está escrito: e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, mesmo antes de Deus criar o mundo, ele já tinha planejado que o seu filho Jesus iria ser crucificado para nos salvar e nos livrar do inferno. Aleluias, glórias a Deus. E ele também divulgou o nascimento de Jesus pela primeira vez a Adão, a Eva e a serpente, lá no paraíso. Gênesis 3,15 está escrito: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sim, meus queridos amigos, o inimigo feriu Jesus lá na cruz, no seu calcanhar. Mas o nosso Jesus também pisou a cabeça da serpente. Aleluias! Glórias a Deus. Depois, no decorrer da história, Deus usou símbolos e profetas anunciando a chegada do Messias, o Salvador. Vamos agora direto para Isaías, no capítulo 7. O versículo 14 de Isaías 7. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Oh, glórias, aleluias! Isaías profetizou da parte de Deus cerca de 500 anos antes de Jesus nascer, que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, e iria ter o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glórias a Deus.
Também Isaías, que é um livro messiânico maravilhoso. Vale a pena nós lermos o livro de Isaías e meditar. O capítulo 9, o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluias! Mais uma vez, Isaías profetizando a chegada do Messias, o príncipe da paz. Aleluia! Glória a Deus! Os antigos também já tinham acesso pela palavra de Deus até a data do nascimento, os tempos do nascimento, da chegada do Messias. Que profecia preciosa, cerca também de 500 anos antes de acontecer. E se nós fizermos as contas, vai bater certinho com o nascimento de Jesus. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Aqui então, meus queridos, é contado de anos de semanas, não de semanas literais, mas de anos. Se nós fizermos as contas, se fizer um estudo sobre isso, você vai ver que da saída do cativeiro da Babilônia até o nascimento do Messias, essas semanas de anos. Glória a Deus. No tempo preparado pelo Pai, no lugar certo, como está escrito em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia, meus queridos, não relata o dia, o mês exato do nascimento de Jesus. Muitos dos teólogos não acreditam ser em 25 de dezembro. Porém, a maioria de nós não vemos problema em se comemorar nesta data o Natal, o nascimento de Jesus. Afinal, nós não temos o dia exato na palavra do nascimento do Senhor Jesus, mas ele nasceu em forma de homem. Aleluias! Na verdade, a prioridade de Deus é nos mostrar a sua morte sacrificial. Como dissemos, Jesus nasceu como um homem, sim, mas na verdade, Jesus sempre existiu. Jesus é Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Também que a obra de salvação foi consumada na morte de Jesus e não no seu nascimento. Amém? Vejam só, qual é a ênfase dos 4 evangelhos de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Juntos, os 4 evangelhos, eles têm 89 capítulos. Vejam só, queridos. E desses 89 capítulos, 58,5 contam a vida, o ministério de Jesus. 58 capítulos. 26 capítulos e meio. Olha só. 26,5 dos 89. Esses capítulos contam apenas a última semana de Jesus. A morte e a ressurreição do Senhor. Dos 89 capítulos, 26,5
contam somente a última semana da vida de Jesus. Já a história do nascimento de Jesus está presente em apenas 4 capítulos dos 89. 2 em Mateus e 2 em Lucas. Marcos e João não relatam o nascimento do Senhor Jesus. As genealogias do nosso Senhor, em Mateus, ela é apresentada da geração do seu pai José. Porque Mateus escreveu primeiro aos judeus, então ele tinha que provar Jesus ser o filho de Davi, filho de Abraão, a promessa de Deus aos filhos de Israel. Em Lucas, a genealogia foi da parte de Maria, a mãe de Jesus. Lucas escreveu primeiro aos gregos e ele tinha que apresentar Jesus como o Filho do Homem, o homem Deus, que venceu o pecado e morreu para nos salvar. E Lucas levou a genealogia até em Adão, Lucas 3, do 23 ao 38. Marcos não fala do nascimento de Jesus e também não tem a genealogia, pois ele foi escrito aos romanos que não conheciam a lei judaica. E Jesus foi representado por Marcos como um servo vencedor, o nosso servo, o nosso Senhor que veio servir. E lógico, será melhor dizer de um servo as suas obras do que o seu nascimento. Veja que Marcos é bastante breve em seu evangelho, focando as obras de Jesus. Já em João não conta o nascimento e também não tem a genealogia. João escreveu aos crentes pelo mundo e apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Logicamente, ele não iria destacar o nascimento do Filho de Deus e a sua genealogia. Jesus, que é o Criador da vida, dos tempos, do universo, não iria haver necessidade, de usar tanto tempo mostrando genealogia ou nascimento, Glórias a Deus pelos evangelhos. Na próxima aula, então, nós vamos dar sequência nesse estudo. Vamos ver o mês, o ano e também o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e guarde a sua vida. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.